Pronto. Olá, Gilmara, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Andréa, eu sou coordenadora do ICOM. O ICOM é aplicativo que você já conhece, você já usa, né? Você sabe, o ICOM ajuda na comunicação, usa muito, na interpretação da comunicação com as pessoas surdas e ouvintes, isso torna possível. Mas antes de eu começar com algumas perguntas, eu queria que a Gilmara explicasse para nós como você nasceu surda ou você ficou surda, como você aprendeu Libras. Você pode falar? Eu me chamo Gilmara, este é o meu sinal. E, na verdade, eu nasci ouvinte. Eu, desde bebezinha, tive o desenvolvimento auditivo normal, mas com 9 meses de idade eu tive meningite e aí passei a ser surda. Mas com a minha família eu sempre tive uma grande dificuldade de comunicação. Todas as minhas irmãs tinha mais duas irmãs, eram ouvintes e ela passou a aprender um pouco a se comunicar comigo por meio de alguns gestos e aí a gente sempre juntas, porque era o meu elo de comunicação. Lá quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, que eu fui para o Ellen Keller, que é uma escola de educação de surdos, eu tive dificuldade quando eu me encontrei ali com várias crianças utilizando os sinais que eu não conhecia, eu não entendia, e aí eu fui aprendendo pouco a pouco alguns sinais. E aí, adquirindo a língua de sinais, eu me tornei fluente até hoje. É isso. Ótimo. Agora eu quero perguntar para a Gilmara, há pouco tempo você já teve uma experiência, né, com o ICOM, que aconteceu um atendimento com você, né? E eu queria que você explicasse para a gente como que foi esse atendimento, como você se sente, como que você consegue a comunicação, como que é para você o uso do ICOM. Travou para mim. Há bom tempo atrás, eu sempre tive dificuldades, né, com a comunicação em qualquer situação. E aí, quando eu descobri o ICOM, eu passei a utilizá-lo diariamente, tanto para consulta médica, para outras coisas minhas, da minha particularidade. Teve um atendimento recentemente que eu fui com meu marido para um consultório dentário, né? Ele estava com uma inflamação nos dentes, eu precisava resolver aquilo urgente porque estava doendo muito. E como está em época de pandemia, a gente tinha que usar máscara e eu não conseguia entender nada do que a dentista estava dizendo, mas eu queria usar o recurso do ICOM. E aí, utilizando o recurso do ICOM, a dentista, ela passou a dizer que não era necessária a comunicação, que eu poderia me comunicar com ela diretamente, sem a presença do ICOM. E ela estava pedindo para ser desligado o serviço. E eu me neguei isso, porque eu, por ser surda, eu precisava me comunicar em língua de sinais e preciso do ICOM para que eu me comunicasse com ela. E aí, por meio da intérprete, que foi passando toda essa minha necessidade para ela, traduzindo a minha língua, traduzindo, me respeitando, ela passou então a respeitar e entender a necessidade de utilizar os serviços do ICOM. Com o ICOM eu me sinto muito bem, eu me sinto livre, me sinto feliz, independente e consigo usar o serviço, né? Na verdade, essa pessoa, esse profissional, né, essa dentista que não autorizou eu utilizar o serviço, foi pela primeira vez que isso aconteceu, e ainda mais com o uso de máscara, não teria nem como eu conseguir me comunicar por leitura labial. Mas eu não aceitei aquela situação, expliquei para ela da necessidade do ICOM na minha vida, e por isso que eu fico muito feliz e grata por ter este serviço que me dá a liberdade de ir ao médico e em todas as outras áreas que eu precise. Ótimo. Agora eu quero perguntar mais uma coisa para a Gilmara, mas antes você ICOM tinha, como que antes você conseguia comunicação, num lugar médico, família, como que antes do ICOM? Com a minha irmã, como eu disse, né? Essa minha irmã que sempre me acompanhou, ela acabava me ajudando
de forma bem simples. Então, o médico, às vezes, passava todas as informações, eu ficava esperando, e ela depois me explicava, mas eu nunca sabia realmente o que estava acontecendo dentro de uma consulta médica. E quando eu chegava em casa, ela só dizia, você tem que usar tal remédio, por exemplo. Então, eu via que eles conversavam bastante coisas, mas ela não conseguia me passar todos esses detalhes, e isso me deixava muito angustiada, porque era a minha saúde que estava sendo colocada em jogo. E aí ela sabia que, por ser surda, né, ela tinha essa dificuldade. E aí a minha irmã sempre foi me acompanhando em todos os lugares. Mas a minha irmã também tem a vida dela, ela tem as coisas dela, então às vezes eu me sentia sozinha e eu não tinha como ir até esses lugares, né? Então às vezes eu pegava a filha de alguma amiga minha emprestada, que era uma amiga surda, filhas eram ouvintes, e aí elas me ajudavam, né? Então agora com o ICOM, no começo eu ficava um pouco temerosa, né, para saber se realmente ia ser a interpretação adequada, mas eu vi que os intérpretes eram profissionais e às vezes eles não entendiam, mas eles são pacientes comigo, eles têm empatia e isso é recíproco, né, da minha parte. Então hoje eu me sinto muito mais tranquila por ter esses intérpretes que, claro, cada um tem um tipo de interpretação, mas eu já conheço o trabalho desses profissionais e para mim é ótimo, porque com eles eu consigo ultrapassar as barreiras da comunicação, que sozinha não é possível. Então, com essa independência, com o reconhecimento da minha língua, eu posso me comunicar. Ótimo. E você acha que os surdos, eles precisam usar o ICOM? Qual a sua opinião? Você divulgar para os surdos, precisa usar o ICOM? Eu acho que sim, os surdos precisam utilizar o ICOM, porque a acessibilidade para nós é muito importante para uma consulta médica, por exemplo. Então, tem que ter acessibilidade. Por meio do ICOM isso é possível, porque a maioria dos consultórios, das clínicas, dos hospitais não tem acessibilidade para as pessoas surdas, e nós sempre passamos a ter essas barreiras comunicacionais e ficamos sempre marginalizados. Então, por isso que eu divulguei no Facebook, inclusive, que eu preciso que os surdos utilizem este serviço, levem este serviço, caso o médico, o hospital, o local, ele não aceite, que a gente faça a denúncia para que essas pessoas acabem respeitando a nossa língua. Fazer denúncia no PROCON, não sei, fazer denúncia nesses órgãos, né? Ou uma reclamação numa ouvidoria, para que essas áreas, essas empresas, elas passem a entender da comunicação necessária para o surdo. E às vezes o surdo, eles ficam receosos de fazer esses tipos de denúncias e lutar pela acessibilidade, né? Para qualquer área, não só da saúde, mas os surdos, eles precisam enfrentar essas barreiras com coragem e mostrar para as pessoas que nós temos este direito, né? Precisamos ser modelos para que a sociedade entenda, porque os ouvintes não passam por essa dificuldade de comunicação, né? Só a gente como surdo mesmo. E nem todos os surdos vão entender o português escrito, tem muita dificuldade. Então, o intérprete do ICOM, ele é capaz de mostrar na verdade, de fazer a comunicação para nós. Então, ele consegue me passar esse empoderamento, esse encorajamento para que eu consiga me tornar uma pessoa independente. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta que eu quero fazer. Como que você conheceu, ficou sabendo do ICOM? Como foi? Existia um serviço da CIL, da Prefeitura de São Paulo, e aí eu estava tentando me comunicar com a CIL, só que é só para os atendimentos do município e para serviços públicos. Então, e aí ali eu fiquei sabendo, conhecendo do ICOM, porque o ICOM ele me dá essa liberdade de comunicar em alguns outras necessidades. E aí eu passei, então, a me comunicar com
com o ICOM. Então, na verdade, todos os serviços que eu utilizo do ICOM foi por meio do serviço da CIL, que também é pelo ICOM. E eu sou muito grata e muito feliz por isso. Ótimo. Ok. Você quer uma opinião, uma mensagem para os surdos, falar alguma coisa? Eu gostaria de falar para os surdos, para as pessoas surdas, para que eles tenham a coragem em enfrentar a questão da acessibilidade. O ICOM é um dos serviços que pode nos apoiar. Eles não precisam ficar sendo sempre marginalizados, colocados com pessoas que não necessitam de comunicação. Então, vamos lutar, abrir essas barreiras, quebrar essas barreiras para que a gente consiga, não só os intérpretes, mas também janela de Libras em televisão, legenda nos filmes ou nos vídeos, toda a acessibilidade para o surdo é necessária. Nós, surdos, precisamos ficar juntos, unidos nesta causa, lutando para que tenhamos um futuro bem melhor. É isso. Ótimo, Gilmara. Muito obrigada. Nós do ICOM ficamos muito felizes de saber que uma surda e seu marido também surdo conseguem se comunicar na sociedade com respeito, com dignidade, né? Então, nós do ICOM também acreditamos que é preciso que os surdos se movimentem e consigam acessibilidade em qualquer lugar. O ICOM o nosso objetivo é dar ao surdo a acessibilidade, porque não existe diferença. Somos todos iguais, surdos, ouvintes, cegos, cadeirantes, todo mundo é igual. Todos têm direito a viver numa sociedade igualitária e inclusiva. Ok? Muito obrigada, estou muito feliz e pode continuar utilizando o serviço que nós sempre estaremos dispostos aqui. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. E com a gente se fala. Tchau, tchau.